O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos no próximo dia 13. É um conjunto de leis criado para defender os direitos dos menores de 18 anos da saúde, educação, alimentação, esporte, lazer, cultura, respeito e liberdade. O ECA também prevê as medidas socioeducativas para o menor em conflito com a lei. Mesmo com mais de 3 décadas de existência, o Estatuto, muito elogiado por vários segmentos da sociedade, ainda é alvo de discussões, questionamentos e críticas. Para fazer uma avaliação sobre o ECA, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a desembargadora Valéria Rodrigues, superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom dia, doutora Valéria, obrigado pela presença. Olá, bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? Com vocês aqui discutindo um assunto tão importante. Seja bem-vinda, doutora Valéria Rodrigues, e damos as boas-vindas também ao promotor de justiça, Casé Fortes, que atua na Promotoria da Infância e Juventude em Divinópolis e é um dos coordenadores do movimento nacional Todos contra a Pedofilia. Bom dia, doutor Casé, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia, doutora Valéria. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com todos vocês e também com as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Começando com a desembargadora Valéria Rodrigues. Doutora Valéria, na opinião da senhora, 32 anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente está consagrado, precisa de aperfeiçoamentos ou não? É uma lei pronta? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei maravilhosa, né? Nós somos até referência para vários países da América Latina. Mas, lamentavelmente, ele não é uma lei consagrada, ele é uma lei altamente descumprida. A gente ainda vive sobre um sistema tutelar e não de garantias de direitos, que era o que era para ser cumprido. As instituições públicas que têm a obrigação no Estatuto de garantir os direitos básicos da criança e do adolescente, elas são as que mais violam esses direitos. Infelizmente, a gente que já atua há mais de 20 anos nessa área não vê esse avanço que deveria ter ao longo desses 32 anos. Se a senhora tivesse que propor alterações no Estatuto, a senhora faria essa proposta? A senhora tem algumas ressalvas aí com essa experiência que a senhora tem de mais de 20 anos de atuação na infância e juventude? Na área infracional, que foi a área que eu atuei, né, durante 13 anos aqui na capital, como juíza da vara infracional, nós entendemos que o Estatuto precisa ser mudado, os artigos que regulamentam os atos infracionais têm todos ali que serem alterados. Nós temos que trazer as medidas cautelares alternativas à internação provisória, que não existem. Existem para o adulto, mas não existem para o adolescente. O tempo de internação do adolescente tem que ser compatível com a gravidade do ato infracional praticado. Não pode um adolescente, por exemplo, que praticou um furto qualificado ou um roubo, ele às vezes permanecer mais tempo internado do que um adolescente que praticou um latrocínio, que praticou um homicídio. É importante, sim, que a gravidade do fato seja levada em consideração no tempo de permanência desse adolescente. A senhora defenderia, por exemplo, talvez a ampliação, em alguns casos, do tempo de internação? Isso. Eu acho que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade no nosso país. O que eu acho que vai resolver, que a lei tem, o Código de Penal é de 1940 e veio ao longo dos anos sofrendo alterações, se adequando à realidade da sociedade, né? A mesma forma, o nosso estatuto de 32 anos atrás, onde não havia essa criminalidade juvenil, ele também precisa ser adequado, ele precisa ser alterado. Inclusive, a magistratura do Brasil redigiu uma proposta de lei, um projeto de lei, apresentou na Câmara dos Deputados
Só que por questões políticas partidárias, essa proposta que os juízes fizeram de alteração do estatuto encontra-se parada, porque a comissão é feita por partidos com posições divergentes, então o projeto não anda, ele fica parado. No caso, por exemplo, de um homicídio, doutora, a senhora defenderia uma pena maior? Um tempo máximo de internação de 8 anos, por exemplo, e não de 3 anos. Deixa a gente passar a palavra para o promotor de justiça, Cazé Fortes. Doutor Cazé, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado para defender os direitos das crianças e dos adolescentes na saúde, na alimentação, na educação, no esporte, lazer, cultura, respeito, liberdade. O senhor avalia que esses direitos estão sendo preservados? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi baseado no artigo 227 da Constituição, né? E é sempre bom lembrar que é a única vez que a nossa lei maior, a nossa Constituição, usa o termo absoluta prioridade. Ou seja, nós temos que, de fato, botar isso em prática. Colocar criança e adolescente, de fato, como absoluta prioridade em todos os níveis de administração pública e da sociedade, da família, etc., como está lá na Constituição. Todo ele foi baseado no artigo 227. E é uma lei. E nesse ponto eu quero aqui dizer que eu achei perfeito o que eu acabei de ouvir da desembargadora Valéria, né? É uma lei excelente, muito boa, mas como diz o meu pai, a lei é uma receita e para realizar essa receita a gente precisa dos ingredientes. O que eu vejo nesses 32 anos é que muitas vezes a gente sente falta da infraestrutura no Brasil inteiro para a aplicação correta do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que ele seja de fato uma lei de garantia de direitos para a criança e adolescentes e não simplesmente tutelar, como muitas vezes ainda tem sido. Mas aí é falta de vontade política ou falta de recurso no nosso país, recurso público? Eu acho que assim, isso é uma opinião pessoal, é falta de vontade política, sim, muitas vezes. Veja só, essa proposta relativa à parte infracional do Estatuto da Criança e do Adolescente, proposta dos magistrados, é excelente, está passando muito da hora da gente ter essa proporcionalidade na internação, por exemplo, que é o equivalente a uma prisão, né? Entre o delito praticado, o ato infracional praticado, e o tempo a ser cumprido, né? Isso tem que ser modificado na lei, né? É claro que isso sim é importante para a diminuição e para o combate correto a esse tipo de infração. A diminuição da maioridade simplesmente não resolve absolutamente nada. Eu acho que nós teríamos mais problemas. Essa mudança que seria legislativa é importante sim, mas também é muito importante para que a gente tenha investimento de fato em todos os níveis para se cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente corretamente. Por exemplo, uma coisa muito necessária, tratamento para crianças sim, e adolescentes usuários de droga. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas na prática é quase impossível a gente conseguir esse tratamento. Existe, mas se a gente considerar o país todo, e eu viajo muito para outros estados, a gente vê que não existe esse investimento. Doutora Valéria, hoje, como que a gente tem de cenário de condições para o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, na avaliação da senhora, ele mais protege ou mais pune? Depois que eu saí da vara da infância, fui ser desembargadora e assumi a superintendência, então já tem 4 anos, eu tenho uma constatação até lamentável, porque quando eu era juiz infracional, eu achava que o Estado, e aí quando eu falo é o governo municipal e o governo estadual, não investiam, não tinham nenhuma visão, deixavam abandonados os adolescentes em conflito com a lei. Hoje eu vou fazer a afirmação ao contrário. Eu brinco com a juíza da vara infracional que ela é o primo rico. Que o adolescente, autor de ato infracional, quando ele passa pela justiça, ele vê
todos os direitos dele garantidos. Ele sai de lá com as medidas protetivas de matrícula na escola, atendimento em posto de saúde, cursos profissionalizantes. Agora, uma criança e uma adolescente que está em situação de risco e vulnerabilidade, a omissão hoje, principalmente que o Estatuto diz que é dever do município de garantir esses direitos, são nenhuns. Nós temos um estatuto que é muito claro, que fala que uma criança e um adolescente só pode ficar 3 meses num abrigo. É uma medida cautelar, onde fala 3 meses. Em 3 meses tem que ser definida qual é a situação daquela criança. Ela vai voltar para a família de origem? Essa criança vai para uma família substituta? Passado esses 3 meses, o juiz é obrigado a abrir vista ao Ministério Público para requerer qual vai ser o destino dessa criança. Esse processo todo tem que ser concluído em 18 meses. E a gente constata diariamente crianças que entram em abrigos com 1, 2, 3 anos de idade e com 10 anos ainda está lá dentro. Eu fico assim, estarrecida. Eu não quero saber se o juiz está acumulando com outras varas, se ele tem muito processo. Aliás, desde que eu entrei na magistratura, 30 anos, eu sempre tive muitos processos e nunca justifiquei meu serviço atrasado em razão do excesso de volume forense. A própria Constituição Federal determina que todos nós temos direito à convivência familiar. E eu te pergunto, essas autoridades que permitem que crianças fiquem dentro de abrigo além do prazo legal, o que acontece com elas? E isso me escandaliza, porque tem 32 anos. E nós temos que ficar ligando para o magistrado e falando: olha, doutor, está acusando aqui que o senhor está com processo parado. Ah, mas eu estou acumulando com vara de preço de execução penal, eu estou acumulando. Só que a lei, o artigo 152 do ECA fala que todos os processos que envolvem criança e adolescente têm prioridade de passar na frente. Esse caso que a senhora está dando agora, por exemplo, é de criança que é abandonada pelos pais? Não tem criança abandonada pelos pais. Tem crianças retiradas dos pais. Tem crianças que, 95% de crianças que estão em abrigos têm pai. Vou dizer pai não. Tem família. Tem mãe. Só que eu já cansei de, quando eu fazia audiência, perguntar assim: você está no abrigo tal. Por que você está no abrigo? Ah, porque eu não gosto do meu padrasto. Porque minha mãe é muito chata. É dessa forma, Kátia. E o estatuto fala que compete ao município, através da assistência social, dos conselhos tutelares, cuidar disso, dar condições para que aquela família se reestruture e não pegar sujeira e jogar debaixo do tapete, que a família está brigando, põe a menina no abrigo. E isso não foi 1, 2 vezes que eu escutei de adolescentes que eram apreendidos na rua em abrigo, que estavam ali, porque eu estou aqui porque meu pai não me bateu. Você não vê um investimento do Estado, do município, naquela família para reestruturar ela, conforme a lei determina. Voltando a palavra para o doutor Casé Fortes. Promotor, o senhor, como um dos coordenadores do Movimento Nacional Todos contra a Pedofilia, aí já entrando na questão lamentável dos abusos, onde está o problema, a falha para que ocorram tantos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? Eu acho que o importante é a gente focar nos meios de evitar que isso aconteça, ou seja, de evitar que aconteça o abuso sexual, de evitar que aconteça a exploração sexual, que são fatos que ocorrem realmente desde que o mundo é mundo. Eles existem, por diversos fatores. Em se tratando de exploração sexual, ou seja, da prostituição de crianças e adolescentes, da exploração da pornografia infantil, do tráfico de crianças e adolescentes, isso está muito ligado à miséria, sim. Mas em relação ao abuso sexual, isso não está diretamente ligado à miséria. Acontece em casas ricas, em casas pobres, acontece com gente instruída, gente que não estudou, acontece de uma forma muito ampla.
E o modo que nós temos para combater, para evitar, para prevenir, é através do esclarecimento e da nossa fiscalização. Todo mundo pode, e as pessoas têm, eu tenho verificado que as pessoas têm feito isso, né, falar do assunto, esclarecer, estar atento à vida de cada criança, seja ela próxima de você ou mesmo não. Né? E também, é claro, denunciando aqueles casos que acontecem para que eles possam ser tratados. Tratados como? Com o acolhimento da vítima, com o tratamento, com a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima e, evidentemente, com as sanções legais quanto aos praticantes, aí, dependendo do delito que foi praticado. E como evitar, prevenir os casos de abuso? Principalmente através da educação. Educação que eu falo no sentido mais amplo, do esclarecimento e da atenção, da nossa atenção. Quando a gente está atento, os professores, os pais, os vizinhos, os amigos, a família em geral, está atenta, por exemplo, uma criança que faz uso da internet. Eu acho que a criança deve sim usar a internet faz parte da nossa vida, as redes sociais, etc. Mas isso tem que ser feito com uma fiscalização muito próxima, né? Muito rígida mesmo. Eu costumo a bater muito na situação seguinte: não pode haver senha para pai e mãe de filho menor de 18 anos de idade. O pai e a mãe têm que ter acesso total a todos os computadores e celulares, plataformas de jogos online, etc., que os seus filhos usam. E, por exemplo, aqui na minha casa a gente regula o horário do uso da internet e está fiscalizando junto ali. Agora, quanto ao abuso sexual intrafamiliar que muitas vezes ocorre, como prevenir isso? Através da mesma coisa, educação e fiscalização. A gente tem que estar junto e voltando um pouco ao que a desembargadora até comentou aí agora, né? O investimento na rede de proteção que é municipal. Isso é fundamental. Dá meios para que as pessoas busquem informações e tenham a quem recorrer quando ocorrem aqueles casos que, infelizmente, são muito comuns de abuso sexual intrafamiliar de crianças, muitas vezes praticados por pessoas muito próximas, por pais, por padrastos, às vezes com a participação ou mesmo com a prática de mães. E esses casos, sim, ocorrem com muito mais frequência do que a gente pensa. E eles têm que ser enfrentados, eles não podem ser jamais encobertos, como muitas vezes ocorre. Doutora Valéria, nesse debate sobre a pedofilia, sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes, há também uma defesa de algumas correntes de que a educação sexual comece ainda já na infância. Qual que é a opinião da senhora? Existe um momento certo para iniciar essa conversa com os filhos? É uma questão, sim, de esclarecimento, mas como que você vai esclarecer isso também? Às vezes para uma criança de meses, de 1 ano, 2 anos, quando é maiorzinho, a gente já vai ensinando a se defender, a ver se aquela atitude do avô ou do pai está correta, ou do primo, porque ficam todos na mesma casa. Mas quando não tem 2 anos de idade, quando tem meses, né? Eu acho que a criança muda, não adianta. Por mais que ela não entenda aquilo que está acontecendo com ela acha que seja um ato de carinho, de afetividade, o comportamento muda. Nós, mães, temos que estar atentas a isso. Só que na nossa realidade do dia a dia, há sim, pela maioria, uma conivência, uma omissão em relação ao ato praticado pelo agressor, tendo em vista que a maioria desses agressores são os provedores do lar. A criança ela é punida duplamente, porque o agressor a faz com que ela se sinta culpada daquilo que está acontecendo. E aí depois, quando o caso vem à tona, que alguém descobre, ela também é duplamente punida, porque a mãe fala, viu, agora seu pai foi preso, o que nós temos de dinheiro para botar em casa?
Isso é uma coisa muito séria, mas é muito sério mesmo. E não é um caso, nem dois. A vara aqui de criminal contra criança e adolescente está abarrotada de processos. O descaso da Polícia Civil na conclusão dos inquéritos. Com a criação dessa vara, a gente viu que havia vários inquéritos com mais de 10, 15 anos sem conclusão. A juíza falava assim: Valéria, como é que eu posso decidir uma coisa que a menina sofreu a violência aos 3, 4 anos de idade e ela está vindo depor com 10, 15 anos? Então nós temos que assumir nossas responsabilidades. Se o estatuto botou um prazo de 3 anos para concluir o destino daquela criança que está numa instituição, se ele determina que em 45 dias eu tenho que julgar um adolescente em conflito com a lei, o governo municipal também tem que ter suas responsabilidades. A Polícia Civil tem que ter responsabilidade. Não temos delegados suficientes. Faça mutirão, porque o judiciário, quando uma determinada vara está com excesso de serviço, é feito mutirão de juízes para colocar aquele serviço em dia. Que a Polícia Civil faça mutirão. Um inquérito que envolva um crime tão grave seja julgado o mais rápido possível, conforme determina a Constituição maior nossa. Doutor Cazé, nas considerações finais do senhor, tem algum recado, alguma mensagem para alguma autoridade em específico para evitar principalmente os abusos sexuais? É para o vereador, é para o deputado, para o prefeito, para o governador, para a Câmara, para o Congresso Nacional, para a Presidência da República? Sim, tem, para todos. Isso que a desembargadora acabou de falar vai de encontro àquilo que eu comecei falando. A gente tem que colocar na prática a prioridade absoluta estabelecida na Constituição para a garantia de todos os direitos da criança e do adolescente. Se falta investigação na Polícia Civil, e se falta tempo, ou juiz, ou promotor, nós temos que usar o que está escrito na Constituição. É a prioridade absoluta do Brasil garantir os direitos da criança e do adolescente. Então temos que investir em primeiro lugar nisso, né? E eu tenho que aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte também: uma criança, e esses abusos sexuais intrafamiliares acontecem todo dia e são, para mim, a coisa mais covarde que existe. Porque aquela pessoa que você deveria proteger, que você tem obrigação de garantir que ela viva bem, ela é atacada justamente num momento de maior fragilidade. Ou seja, a gente vê estupros de bebês, a gente vê abuso de crianças muito pequenas, com omissão de mães, com participação de mães, com prática por parte de pais, de avós, de irmãos. E isso tudo nós temos que procurar conhecer, porque essa criança não fala. Não fala às vezes porque é um bebê, ela não fala às vezes porque ela tem medo dessa situação, né? Por exemplo, está acusando justamente o provedor daquele lar, né? Ela não fala às vezes porque ela sequer entende que ela está sofrendo abuso. Ela acha que aquilo é normal. Eu já ouvi numa audiência uma garotinha que era abusada pelo padrasto, né? Não vou entrar em detalhes aqui, claro, mas ela me disse, para o meu espanto e da juíza que estava ao meu lado: mas isso, todo pai não faz isso com a filha? Ou seja, ela achava que aquilo era normal. Então é importante que todos nós, principalmente os profissionais dessa área e de saúde e professores, até porque isso está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né, saibam reconhecer quando uma criança está nessa situação, quando um adolescente está nessa situação. O comportamento sexualizado precoce é uma forma que a criança usa para demonstrar, já que ela não fala abertamente. Às vezes ela demonstra através de desenhos, às vezes ela demonstra através de brincadeiras, né? E também aqueles comportamentos comuns a trauma, mudanças bruscas de comportamento, né? A diminuição do aproveitamento escolar é muito comum nisso também. Então é importante que nós observemos essas circunstâncias para investigar esses casos. Aí entra a outra questão: o investimento na rede de proteção da criança e do adolescente. Vamos colocar em prática a
garantia dos direitos da criança e do adolescente, porque é a prioridade absoluta do Brasil, conforme estabelecido na Constituição. Não tem nada mais importante para se investir, nada mais urgente do que na garantia dos direitos de cada criança e cada adolescente brasileiro. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado, deixando claro aqui que o espaço está aberto para as instituições que foram citadas durante o debate. Foi uma oportunidade também de fazermos um alerta sobre o abuso de crianças e adolescentes nesse debate sobre os 32 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Recebemos a desembargadora Valéria Rodrigues, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Valéria, obrigada pela contribuição. Ótimo sábado para a senhora. Eu que agradeço. Recebemos também o promotor de justiça Casé Fortes, que atua na Promotoria da Infância e Juventude de Divinópolis e é um dos coordenadores do movimento nacional Todos contra a Pedofilia. Doutor Casé, obrigado pela presença do senhor. Um ótimo fim de semana. Ótimo.